meus amigos profissionais de vendas, muito prazer estar de volta com vocês para mais uma manhã de sábado de trabalho. Meus amigos aí de Salvador, de Feira de Santana, Vitória da Conquista, Barreiras, Santo Antônio de Jesus e Itabuna. Grande prazer estar participando com vocês desse projeto. Cada uma das cidades onde vocês trabalham, cada uma das regiões onde vocês atuam, elas apresentam características diferenciadoras, características que as tornam únicas. Mas os desafios para quem trabalha em vendas é igualmente grande. As cidades, as regiões possuem características distintas, mas o desafio é igualmente grande. E o que eu tenho percebido ao longo dos últimos anos, que o que efetivamente faz a diferença na hora do resultado não é exatamente as características do mercado onde você atua e nem exatamente o produto que você vende. A grande diferença, o que torna uma empresa mais bem-sucedida e eventualmente outra fracassada, outra falida, está na qualidade do time de vendas, na qualidade dos vendedores. Se eu tenho um profissional de vendas nota 10, trabalhando com um produto nota 5, ele atinge um determinado resultado. Se eu tenho um produto nota 10 na mão de um vendedor nota 5, o resultado é totalmente diferente. Naturalmente, o vendedor nota 10, mesmo que ele trabalhe com algum tipo de produto cuja a qualidade é ligeiramente inferior ou o preço é ligeiramente superior, existem então esses diferenciais, mas ele, pela competência que ele tem, pela qualidade de trabalho que ele faz, ele consegue um resultado melhor. Por isso que efetivamente o vendedor de alta performance, o vendedor que desempenha o papel de consultor de vendas, aquele profissional que domina a técnica do negócio, a técnica da venda, ele sempre vai ser o fator de diferenciação. Por isso que quando me perguntam qual a minha avaliação sobre mercado A, B ou C, ou como eu vejo o varejo em determinado estado, eu entendo que existem as características que devem ser avaliadas, que são diferenciadoras em termos de mercado para mercado, mas o que efetivamente faz a diferença é a competência do profissional de vendas. E é por isso que nós estamos aqui. É por isso do investimento de cada um de vocês. É por isso que efetivamente vale a pena a gente trabalhar todo esse processo de transformação. E o que eu entendo é que nós não devemos olhar para a vida como o ambiente onde ocasionalmente a gente muda. Então, a gente não vai viver a vida com mudanças pontuais. Nós temos que pôr em nossas mentes que a vida é transformação o tempo todo. O tempo todo nós devemos deixar que as mudanças nos atinjam, nós devemos navegar no fluxo das transformações e nunca contra. A gente não pode se posicionar de uma forma teimosa, arrogante, prepotente, né? Esperneando o tempo todo com relação às coisas que estão acontecendo, porque isso não é nada inteligente e não nos favorece. Viver uma vida de transformações é melhor do que se transformar na vida de vez em quando. E o que eu estou procurando, e espero que isso esteja chegando a vocês, mesmo que tenhamos essa distância, que não deve significar nenhum distanciamento, como já falamos lá no nosso primeiro capítulo do trabalho, eu espero que esteja chegando até vocês esta minha visão de vida, que o tempo todo nós temos que lutar para aprender, para crescer, para nos desenvolvermos, para conseguirmos adquirir alguma competência nova, porque tudo isso nos ajuda nesses aspectos de transformação. Nos últimos dias eu tive o privilégio de conviver com alguns amigos, desenvolvendo um trabalho em Feira de Santana e trabalhando lá com aquele grupo de profissionais, exatamente essa ideia, a ideia da transformação, essa ideia que eu estou trazendo aqui para vocês.
Muito bem, na vida, quando nós entramos dentro desse fluxo de transformação, nós precisamos de que 3 personagens nos acompanhem. São os amigos, são os mestres e são os mentores. Na nossa caminhada de vida, os amigos servem para dar vazão a todos os nossos pensamentos, eles servem para servirem de companhia nos momentos mais difíceis, eles servem para que nós possamos descarregar um pouquinho das nossas frustrações, contar um pouco de nossas intimidades, brincar. Na vida é importante ter amigos. Só que um detalhe, amigos saudáveis, amigos de cabeça boa, amigos que estejam também fazendo uma caminhada de crescimento. Porque quando a gente se alia a pessoas de mente fraca, a amigos que não sabem exatamente o que estão fazendo da vida e o que a vida significa, a gente acaba caminhando para um lugar ruim. Então, tenha bons amigos porque eles são importantes numa caminhada. Nós precisamos também de mestres. Mestres são aquelas pessoas que ao longo da nossa vida nos ensinam alguma coisa. Através da sua experiência, através do seu conhecimento, através de sua sabedoria, eles nos ensinam algo que tem valor. Eles mudam o nosso jeito de pensar através do jeito como eles pensam. Eles nos dão de presente algumas pílulas de crescimento e a gente de bom grado aceita. É muito importante aprender a conviver com os mestres. Muitos aparecem na nossa caminhada, às vezes sob a forma de um amigo, às vezes sob a forma de um professor, de um palestrante, sempre aparecem, só que a gente precisa estar antenado para conseguir perceber a presença deles. E nós também precisamos de mentores. Os mentores em nossa vida são aquelas pessoas que de quando em quando puxam a nossa orelha, são aqueles que nos cobram o resultado, são aqueles que nos dão um apoio quando a gente precisa. Esses são os mentores. Eles aparecem também na nossa vida sob a forma de um gerente comercial, sob a forma de um coordenador, sob a forma de um marido, de uma esposa, de um filho. São aquelas pessoas que, por estarem em constante contato conosco, nos vêm trabalhando, nos vêm vivendo e fazendo, e aí podem nos corrigir. E aceitar a correção das pessoas que nos acompanham é muito importante. Por isso, é de fundamental relevância que nós tenhamos uma postura muito tranquila, uma alma muito tranquila, para perceber e aceitar a presença dos amigos, a presença dos mestres e a presença dos mentores. Porque daí, dessa forma, a gente vai caminhar muito bem e aí a vida vai ser repleta de transformação. Muito bem, gente. No encontro anterior, eu mais uma vez deixei para vocês 2 questões provocativas e eu espero que vocês possam ter tido a disciplina para trabalhar em cima delas, pelo menos pensar um pouquinho em cima delas. A primeira questão era para você desenvolver um plano de aumento de resultados. Para que serve um plano de aumento de resultados? Para você não se contentar com aquilo que você vem conseguindo. Sabe, quando nós queremos aumentar a nossa produtividade em vendas, quando nós queremos ganhar um aumento, e o vendedor é o único profissional que pode ganhar aumento todos os meses, é só vender mais, vender com uma lucratividade maior, e aí ele consegue ter o resultado financeiro que ele precisa. Só que para chegar nisso não basta querer. Na verdade, aquela frase que nos diz que querer é poder, não é tão verdadeira assim. Eu entendo que fazer é poder. Por isso que eu pedi a vocês que vocês construíssem um plano de aumento de resultados. Um planejamento com organização, com visão, com metas bem estabelecidas, para que você pudesse, ao longo dessas últimas 2 semanas, melhorar o teu desempenho, chegar num resultado melhor. Como foi isso? Você efetivamente se deu ao trabalho de tentar fazer? Eu acho muito estranho quando alguém chega e me diz: mas professor Jair, isso não dá certo, isso é só na teoria, na prática não funciona.
Eu respondo com uma questão: e você está tentando colocar em prática? Qual foi a última vez que você tentou fazer alguma coisa nova pela primeira vez? Nós não podemos reclamar dos baixos resultados, porque muitas vezes a gente também não se exige, a gente não procura colocar em prática com disciplina o novo conhecimento. Eu tenho um mestre que me dá aulas de meditação. Eu tenho o privilégio de conviver com um mestre indiano que me dá aulas de meditação, me ensina a meditar. Então, a cada 60 dias eu tenho um contato com ele e ele me passa algumas técnicas, ele me dá algumas dicas a respeito da arte de meditar, algo que eu considero vital para me manter com a cabeça boa. E ele, o Dada, ele sempre me diz: Jair, não adianta nada você ler 1000 livros a respeito de meditação se você não tira 15 minutos por dia para meditar. A prática é que faz com que a teoria tenha vida. Por isso, quando eu pedi a vocês para que elaborassem um plano de crescimento de resultados comerciais, a minha intenção era para que vocês se provocassem a colocar isso em prática, porque isso gera crescimento. Aí a gente consegue aprender o quanto conhecimento novo tem valor. E uma outra questão que eu deixei, todos certamente se recordam, é o que fazer para se tornar um negociador mais competente, entendendo que cliente quer negociar, cliente quer boas oportunidades, o cliente varejista, ele quer produtos que gerem lucro, ele não quer necessariamente o produto de preço menor, de prazo mais dilatado, ele quer conseguir, ele quer alcançar, ele quer receber através do teu trabalho oportunidades de negócio. E por isso da importância então de cada vendedor se tornar efetivamente um grande negociador. Ok? Então essas foram as duas questões importantes para que vocês pudessem pensar a respeito. E no encontro de hoje nós vamos bater um papo a respeito dos novos cenários do varejo e da distribuição aqui no Brasil, e vamos falar sobre alguns modelos de negociação que irão complementar tudo aquilo que eu já apresentei para vocês nos 2 primeiros módulos de trabalho. Maneiras de superar objeções, usando uma argumentação com profundidade, com inteligência. Então, estes são os assuntos que nós iremos discutir nessa nossa videoaula e que vocês terão a oportunidade, no final desse primeiro bloco de trabalho, em discutir com os companheiros aí de viagem de vocês. Bacana, gente. Mercado brasileiro mudando muito, varejo brasileiro mudando pra caramba. Eu lembro que quando criança, a minha mãe quase sempre me mandava com uma listinha de compras para comprar lá na vendinha do seu Manuel que ficava lá na esquina. Lembram? Aquela figura da vendinha, onde você tinha secos e molhados e você chegava lá, o seu Manuel conhecia o pai, conhecia a mãe, sabia exatamente o que se comprava naquela época do mês, tinha lá a caderneta, tinha o caderninho, o livrinho, onde ele anotava as continhas e o pai passava lá no final de cada mês para fazer o pagamento. Era um processo de negociação de confiança. Nós tínhamos também aquelas lojas de armarinhos, onde vendiam desde zíper a botões, vendiam agulhas, vendiam baldes, vendiam pinicos. Esse era o cenário do varejo brasileiro há não mais de 35, 40 anos atrás. Quanta coisa mudou! Se pegarmos o universo dos últimos 10 anos, a gente vai perceber realmente que a transformação foi muito grande. As coisas se transformaram numa velocidade muito rápida. Os modelos de negócio varejistas no Brasil passaram por uma grande transformação, seguindo algumas tendências mundiais. Até algum tempo, as novidades demoravam mais para chegar no Brasil. Hoje, as mudanças que acontecem nos grandes centros mundiais rapidamente são incorporadas pelo mercado brasileiro, por uma única e grande situação. Os mesmos grupos
que atuam em outros países são os grupos que atuam no Brasil. O mercado, em grande parte, acaba sendo dominado por grupos empresariais que estão presentes em vários países do mundo. E diferente da vendinha lá do seu Manuel, hoje nós temos modelos de negócios extremamente especializados. Nós temos as chamadas lojas de bandeira, são aqueles varejos que trabalham usando uma bandeira comum e normalmente fazem uso das centrais de compras, que foram criadas no sentido de padronizar uma imagem para o mercado, aí você ganha em termos de imagem corporativa e na ponta da compra ganhar em volumes. Se efetivamente você está comprando uma quantidade maior de itens de um mesmo fornecedor, em tese, pelo menos você vai conseguir um preço menor. E aí nós vimos, então, aqui no Brasil, nos últimos anos, a ascensão das lojas que trabalham com bandeiras. As lojas de vizinhança, que na verdade é o aperfeiçoamento da vendinha lá do seu Manuel, mas trabalhando com técnicas das mais elaboradas, que também se mostraram muito fortes nos últimos anos. As lojas de vizinhança efetivamente cresceram muito aqui no Brasil nos últimos anos. Nós temos as grandes redes de supermercados, com todo o seu gigantismo, com todo o seu poder de barganha, com todas as suas exigências. Vocês sabem muito bem o quanto é difícil, o quanto é exigente e muitas vezes o quanto é caro você fazer negócios com as grandes redes, mas elas abocanham uma boa parte do varejo brasileiro. Lojas de conveniência, presentes aí em todos os cantos. Hoje todo e qualquer posto de combustível tem uma loja de conveniência e essas lojas de conveniência, elas cada vez mais acabam também participando de um pedaço desse mercado varejista. Varejo especializado, onde você então vai trabalhar com empresas muitas vezes de transformação. Esse varejo especializado exige dos profissionais que atuam no segmento uma grande competência, uma grande fundamentação em termos de conhecimento, caso contrário, os negócios não acontecem. E vimos também nos últimos tempos a ascensão dos chamados cash and carry, o atacarejo, que vem tirando o sono aí de muita gente pela forma pela qual ele faz os seus negócios. E aí a legislação tributária no Brasil acaba abrindo algumas brechas, fazendo com que eles, de uma forma legal até então, façam os seus negócios, mas também implicam na necessidade de uma mudança de conduta e de desempenho por parte das empresas atacadistas distribuidoras. O cash and carry, o atacarejo, principalmente nesse último ano e meio, 2 anos, com esse agravamento da chamada crise econômica, ele veio ganhando um corpo significativo. E não podemos, já estava me esquecendo, nós não podemos deixar de citar também as lojas virtuais, as vendas que são feitas à distância e que cada vez mais fazem parte do nosso dia a dia. É provável que cada um de nós, em algum momento já tenha feito alguma compra através de alguma loja na internet. Essa prática tende a se tornar cada vez mais comum. Então vejam só, da vendinha lá do seu Manuel e da loja de armarinhos que nós tínhamos há 15, 20 anos, hoje nós temos essa miríade, essa quantidade significativa de novos negócios que nos exigem cada vez mais especialização. Porque todos esses negócios, das lojas de bandeira, das lojas de conveniência, as lojas virtuais, elas introduziram práticas de compra, práticas de negociação extremamente modernas. Gerenciamento por categoria, análise de venda por metro quadrado, ciclo de avaliações de marcas, gestão de estoques, avaliação de fornecedor, avaliação de giro de produto. Ou seja, hoje, para vender, não basta somente ser bom de papo. Não basta conhecer uma meia dúzia de piadas. Não basta só ser conhecido do comprador.
Porque todos esses novos modelos de negócio estão utilizando práticas extremamente avançadas para comprar. E você, se você não se tornar efetivamente um profissional com grande competência, e competência para mim significa ter uma mente extremamente bem construída e ter domínio das mais modernas técnicas de trabalho, sinto dizer, você não vai conseguir dar conta do recado. Senhores, por isso que hoje tantos vendedores estão ficando fora do jogo, estão tendo dificuldade de se colocar em boas empresas, porque todo esse processo, os novos cenários do varejo brasileiro, as novas práticas de trabalho que esses varejistas estão utilizando, estão trazendo uma quantidade enorme de novos desafios. E dentro de todo esse contexto, os próprios distribuidores atacadistas estão também tendo que se especializar. Então, eu tenho um modelo de atacado generalista, que é aquele atacado que trabalha sem a exclusividade de marcas, mas trabalha fortemente um fator preço, um fator volume, e que efetivamente também hoje tem o seu lugar, mas está precisando cada vez mais ter em seus quadros profissionais de vendas com especialização, porque caso contrário, somente volume, preço e prazo já não vai mais resultar em negócios. Nós temos distribuidores especializados, que são aqueles que trabalham para marcas exclusivas e são cobrados e acompanhados muito proximamente por essas indústrias. Elas querem, no distribuidor especializado, um trabalho de trade marketing, um trabalho de capilaridade, um trabalho de cobertura extremamente bem feito. Nós temos agentes de serviços, que são os famosos brokers, que acabam trabalhando a operação de venda ou trabalhando a operação logística para determinadas indústrias, ok? Nós temos os profissionais e as empresas especializadas nos canais específicos, como food service, como um canal pet, e cada vez mais esses canais específicos estão se tornando muito fortes aqui no Brasil, e por isso que surgem empresas. Vejam só hoje os distribuidores especializados em produtos naturais. Esse é um segmento que até há 5 anos não existia. E hoje você tem empresas muito fortes atuando especificamente no trabalho de venda de produtos naturais, a chamada alimentação saudável. Então vejam só a quantidade de transformação que a gente vem vivendo e veio vivendo nos últimos anos, o que vai nos exigir cada vez mais também conhecer, porque especialização significa conhecer mais profundamente aquilo que a gente está fazendo. Não basta mais conhecer superficialmente, você precisa mergulhar um pouquinho mais em tudo aquilo que você faz e ter um foco muito específico no resultado que você está buscando conseguir. Lembram, e eu vou lembrá-los de uma frase que eu apresentei a vocês no módulo anterior: nunca pergunte aos clientes se eles querem comprar. Diga a eles o que você tem para vender. Nunca se esqueça, vender é responsabilidade sua. Então, entendam, nesse mercado onde a transformação foi muito grande nos últimos anos, se você não conseguir efetivamente se especializar naquilo que você está fazendo, se aprofundar no trabalho da venda, se aprofundar na negociação, se aprofundar no conhecimento do segmento de mercado, se aprofundar no conhecimento de produto, se aprofundar em técnicas de negócio, é muito provável que você tenha sérias dificuldades. E eu não estou vindo aqui como um cavaleiro do apocalipse dizendo cuidado que o mundo vai acabar, não é isso. Mas é minha responsabilidade dizer, atenção, as coisas estão se transformando, se transforme junto, senão você vai ficar pelo caminho. Meus caros, vamos pensar juntos agora.
é o multiplicador de conhecimento, o monitor que está aí na sala de aula com você, que já vem te acompanhando também em todos esses encontros, vai orientá-los agora na formação daqueles times. Eu sei que alguns grupos estão trabalhando um único grande time, outros estão dividindo em times menores, aí cabe a cada lugar definir qual o melhor método. Mas o importante é que vocês pensem juntos. Pensem juntos nas 3 questões que eu gostaria de deixar a vocês. A primeira delas, quais as grandes transformações que o varejo onde você atua vem apresentando nos últimos tempos? Discuta, avalie quais as grandes transformações. A segunda questão, quais os novos conhecimentos que, em função dessas transformações, você teve que adquirir nos últimos tempos? Você teve que aprender a fazer o quê para conseguir dar conta do recado nos últimos tempos? E a terceira questão, você vem conseguindo um resultado melhor em função dos novos conhecimentos ou você está estacionado, está parado? Tem tentado, mas não tem conseguido. Então, se juntem, pensem a respeito dessas questões e daqui a uns 15 minutinhos a gente volta para dar continuidade ao nosso trabalho. Até já! Bom, meus caros, de volta então para a segunda etapa do nosso trabalho neste sábado. Eu espero que vocês tenham conseguido realmente pensar a respeito das provocações que foram feitas e entendendo que quando a gente não dá duro no aprender alguma coisa nova, e aprender alguma coisa nova é sempre muito difícil, nós temos com certeza uma facilidade maior de pôr em prática aquilo que a gente já conhece, de fazer aquilo que a gente já tem domínio, e a novidade sempre nos põe um pouquinho de medo. Quando a gente treina para não fazer nada, a gente se torna muito hábil em não fazer nada. Quando a gente se exige para aprender alguma coisa, discute seriamente sobre assuntos bons, sobre coisas boas, melhor do que ficar falando de política, ficar falando de governos, ficar falando de toda essas tragédias que a gente vê aí pelos telejornais, você estar em sala de aula discutindo algum assunto que vai trazer resultado para você na segunda-feira, sabe? Que vai criar para você uma condição de vida melhor. Eu encontro tantas pessoas que vivem o tempo todo falando de dificuldades, falando que não dá, que não é possível, que está difícil, que o cliente não está comprando, que o mercado está ruim, sabe? Agora, eu faço a seguinte pergunta: o que você é capaz de fazer a fim de dar uma condição de vida melhor para o teu filho, para a tua filha, para a tua esposa, para o teu marido, para as pessoas que você ama? Qual é o nível de energia que você está disposto a colocar à disposição do teu crescimento? E você está disposto a trabalhar seriamente nos próximos 4, 5 anos para criar uma condição de vida melhor? De se libertar de determinadas dificuldades, sabe? Aquelas bolas de ferro que a gente faz questão de ficar carregando, que estão amarradas em nossas pernas. Nós temos que aliviar um pouco o peso dos nossos ombros e isso se dá pelo conhecimento. Por isso, é muito importante que sempre que você estiver em qualquer lugar, seja nesse nosso treinamento aqui ou em qualquer outro, sempre que você for solicitado a discutir, a trabalhar alguma ideia com outras pessoas, faça isso com profundidade, faça isso com total seriedade. Isso não significa que você não possa brincar, né? Brincar não é falta de seriedade, mas a seriedade no sentido de levar a sério, de fazer efetivamente a coisa muito bem feita. Por isso que eu espero que esses últimos 15 minutos, em cima dessas questões, tenham sido de proveito para todos que estão me assistindo. Porque é dessa forma que a gente vai crescer, é dessa forma que a gente vai se transformar, é dessa forma que a gente vai conseguir o resultado que a gente quer, sabe? Bom, eu tenho recebido de muitos de vocês muitas questões voltadas para a questão de preço.
Professor Jair, o que fazer para vender um produto para um cliente, sendo que o meu concorrente apresenta esse produto por um preço menor, professor Jair? Sabe? Como fazer para introduzir um novo produto, sendo que lá já tem um outro fornecedor que vende com margens muito baixas, ele deve estar fazendo alguma mágica. Preço, preço, preço. Professor, como fazer se o meu cliente me pede cada vez mais prazo, e eu vou muito além daquilo que a política comercial da minha empresa permite? Vejam só, a questão do preço realmente ela é preocupante, no sentido de que ela mais nos põe medo do que nos ajuda. É como se muitas vezes nós estivéssemos limitados ao preço que a nossa empresa pratica, e aí nós nos revoltamos contra a nossa própria empresa. Sabe, nós ficamos tão preocupados com isso que acabamos não observando outros detalhes que podem nos ajudar a vender. A gente fica preocupado com o preço. Bom, em momento algum, eu vou dizer a qualquer pessoa, e nunca disse isso ao longo de todo esse meu tempo de trabalho, de que preço não tem relevância na hora da venda. Naturalmente, eu, que sou cliente também, quando vou comprar alguma coisa, eu sempre brigo, luto, para que eu possa comprar pelo menor preço possível. Agora vejam só, normalmente eu ganho do vendedor. Eu, através dos meus argumentos e das técnicas de compra que eu utilizo, eu ganho da pessoa que vai vender para mim. Eu tiro proveito dela. E principalmente quando é um vendedor inexperiente, quando é um vendedor inseguro, quando é um vendedor que não está preparado, aí eu faço gato e sapato dele. Eu ponho ele no meu bolso, eu tiro dele aquilo que eu quero. Não significaria que eu não iria comprar de uma outra forma, pagando um preço mais alto, caso ele fosse mais preparado. É claro, dependendo da argumentação que ele utilizasse, da fundamentação que ele trabalhasse, muito provavelmente eu iria comprar pagando um preço mais alto. Por isso, eu gostaria de mais uma vez desenvolver com vocês a ideia de que nós somos vendedores de valor e não somos vendedores de preço. Nós devemos vender valor para o nosso cliente e não sermos vendedores de preço, porque quem vende preço sempre perde. Quem vende preço cai na vala comum. Quem vende preço acaba sendo substituído, trocado, jogado fora com muita facilidade. Quem vende preço nunca vai ter fidelidade do cliente. Por isso, vamos insistir na importância de vendermos valor. E a venda de valor implica no quê? Em primeiro lugar, em você. Você é o primeiro promotor do valor do produto que você tem para vender. Então, quanto melhor for a tua reputação, quanto melhor for o teu jeito, quanto maior for o teu conhecimento, você vai estar contribuindo, você vai estar alavancando o valor do produto. Esse é um aspecto que precisa ser entendido. O vendedor, ele é parte integrante da construção da noção de valor que o cliente tem. Não se esqueça, por isso que vender é responsabilidade sua. Construir valor para o produto também é responsabilidade sua. Um outro aspecto importante na construção do valor do produto é a tua apresentação. A apresentação pessoal, o seu cuidado com o seu material de trabalho, cuidado com o seu carro, cuidado onde você estaciona o seu carro. Sabe? Cuidado quando você vai naquela inauguração lá que o cliente te convidou e são servidos, além de canapés, são servidos alguns beer nights, alguns aperitivos, e algumas pessoas, alguns vendedores acabam passando do ponto, acabam perdendo a credibilidade porque perdem a seriedade quando bebem. Então, agindo assim, você está destituindo a sua apresentação pessoal e na hora de construir a imagem de valor de marca, você vai estar fazendo gol contra e você vai perder. O que ajuda na construção do valor é a expectativa de resultado que você cria na mente do cliente. O giro que o produto vai ter,
a margem que o cliente pode trabalhar nesse produto. Tudo isso, né, ao mostrar quanto dinheiro o cliente varejista vai ganhar comprando o produto que você está vendendo, maior a percepção de valor que ele vai ter. E essencialmente, eu deixaria como último tópico importante nessa nossa ideia de construção de valor do produto, é você realmente demonstrar que você é um grande prestador de serviço. Você não deixa o cliente na mão. Você vai estar presente para auxiliá-lo a fazer o resultado. Você faz o sell-in, que é colocar o produto para dentro do ponto de venda. Mas você também é alguém preocupado com o sell-out, que é colocar o produto para fora do ponto de venda. Você trabalha em harmonia com um promotor de vendas, você dá aquela passada lá no final do dia, você dá uma passada no final de semana, você está junto com o cliente ajudando a vender. Ajude o seu cliente a vender. Ajude o seu cliente a fazer com que o produto gire. E com isso você está aumentando a noção de valor que o produto tem. Aí você pode cobrar um pouquinho mais, você não vai ficar tão preso, tão amarrado no fator preço, e aí você pode aplicar a política comercial, as condições comerciais que a tua empresa disponibiliza para você. Aí você não vai precisar inventar tabela, você não vai ter que inventar política comercial, porque eu conheço muito vendedor que inventa moda nesse sentido, faz um negócio de qualquer maneira e depois precisa se estressar, se desgasta tendo que negociar o pedido com a própria empresa. Isso não é legal, só te leva a perder tempo, só te leva a perder dinheiro e não é isso que a gente quer. A gente está aqui para crescer, a gente está aqui para vender mais, a gente está aqui para trabalhar alternativas que nos levem a uma performance diferenciada. Então torne-se um vendedor de valor. Fuja da imagem de vendedor de preço e prazo, porque isso vai te custar muito caro. E eu garanto a vocês, senhores, pela experiência de já ter passado por centenas de empresas e por milhares de profissionais de vendas ao longo desses 25 anos, a diferença entre o vendedor de preço e o vendedor de valor está no jeito em como eles trabalham. Eles trabalham nas mesmas regiões, com os mesmos produtos, com a mesma política comercial. O vendedor de valor consegue fazer mais. O vendedor de preço está sempre reclamando, está sempre em dificuldade, está sempre vivendo uma vida extremamente estressante. E isso não é legal. Não é legal porque o vendedor estressado não consegue se tornar um bom negociador, sabe? Ele não consegue se tornar um bom negociador. E negociação é uma coisa que a gente faz o tempo todo, não só na hora que a gente está vendendo. Nós negociamos na casa da gente, com as nossas famílias. Quem aqui já não teve que negociar com a sua esposa, com o seu marido? A gente negocia com o cônjuge, com a esposa, com o marido o tempo todo. E não é nada fácil não, porque na negociação dentro de casa entra, além de tudo, o fator afetivo, o fator emocional, o que complica muitas vezes você pensar numa maneira de trabalhar melhor aquele processo para ter um resultado que seja positivo para os dois lados. Nós negociamos com os amigos, negociamos com a empresa onde a gente trabalha e também negociamos com os nossos clientes. Mas, em suma, nós somos negociadores 24/7, 24 horas por dia, durante 7 dias da semana. E na hora que estamos trabalhando, estamos desempenhando o nosso papel profissional, a gente também negocia lá com os nossos clientes. Mas muito cuidado, quando eu falo negociação, eu não falo em dar desconto, sabe? Porque muitas vezes o gerente comercial recebe uma ligação dizendo assim, olha, eu vou conseguir vender, mas o cliente quer negociar. Negociação já virou sinônimo de desconto, de preço e de prazo. Não, trabalhar preço e prazo dentro de uma amplitude de negócio, de um quadro de negociação, é um dos fatores, mas não é o fator como um todo. Por isso é muito importante que a gente entenda que negociação é o processo onde nós vamos trabalhar informações,
onde a gente vai trabalhar parâmetros, onde a gente vai procurar mostrar ao cliente que ele, em vindo no nosso raciocínio, aceitando a nossa proposição, a nossa proposta, ele vai ganhar. Então, negociação é a efetivação do processo ganha-ganha. Os dois lados precisam ganhar. A gente precisa gerar lucro, gerar resultado para quem está comprando de nós, e a nossa empresa, a empresa para a qual a gente presta serviço, para a qual a gente trabalha, ela também precisa ganhar. Se os dois lados não ganharem, junto a você é a terceira perna desse tripé, então ganha o cliente, ganha a empresa para a qual você trabalha e ganha você. Se os três não ganharem, o processo não se mantém. Ele vai até se manter por algum tempo, mas nunca por muito tempo. Portanto, é muito importante, gente, que a gente comece a desenvolver um perfil de negociador, de negociação. Por isso que eu deixei a questão lá no último módulo, no final do último módulo. O que você vem fazendo para se tornar um negociador melhor? Para conseguir resultados além do preço que a empresa te dá para vender? Sabe? Onde você não tenha que queimar todas as margens, fazendo com que você tenha que baixar o seu percentual de comissionamento. Você não precisa fazer isso, porque você é um bom negociador, você está se desenvolvendo enquanto negociador. E o negociador, quando a gente fala de perfil, dependendo da literatura que for utilizada, ele pode receber vários nomes. Então eu já li livros onde nós temos o negociador águia, o negociador lobo, o negociador golfinho, sabe? Nós temos alguns animais que são utilizados. Aí nós temos o negociador alfa, o negociador beta, o negociador ômega. São figuras utilizadas para definir perfis de negociação. Eu procuro utilizar, e gostaria de partilhar isso com vocês então, 3 perfis que são importantes de serem conhecidos e onde você vai poder se identificar e também fazer então a tua caminhada de desenvolvimento a partir desses perfis. O primeiro perfil que eu gosto de trabalhar em negociação é o perfil garimpeiro. O que um garimpeiro faz? O garimpeiro ele passa a vida usando de sua percepção, buscando oportunidades. E qual é a oportunidade que um garimpeiro busca? Ele busca pedra preciosa, ele busca o diamante, ele busca o ouro. E ele faz as escavações, ele se desloca para terras distantes, ele vai aonde a pedra preciosa, aonde o ouro está. Ele garimpa. Então o perfil do profissional de vendas, negociador, garimpeiro, é aquele que o tempo todo, nas conversas, nas visitas, no acompanhamento no ponto de venda, ele está procurando garimpar uma oportunidade de venda. Ele está sempre muito atento, sabe? Ele não vê os grãos de areia, ele vê os grãos de ouro. Sabe? Ele procura pedra preciosa, ele está sempre muito atento. Agora imagine um profissional de vendas que está com problema em casa, tá com complicação financeira, não tem energia física, está sempre cansado, está sempre de mau humor, está sempre irritado, está sempre sem tempo. Como é que vai garimpar uma oportunidade de negociação? O cavalo passa encilhado na frente dele e ele não vê. E aí fica reclamando de que as oportunidades não aparecem. Amigo, ela já passou. E está passando agora de novo. Seja garimpeiro, garimpe oportunidades de negócio. Nós temos um outro perfil que eu procuro trabalhar, que é o negociador fazendeiro. O que o negociador fazendeiro faz? O que um fazendeiro faz? O fazendeiro, ele faz a plantação, ele cuida da fazenda, ele cuida do gado, ele cuida da criação que ele tem. Sabe, ele vai nutrindo, ele vai alimentando, ele vai adubando para que o resultado na fazenda dele aconteça. O negociador com perfil fazendeiro, ele precisa também, então, ele precisa alimentar um bom relacionamento, ele precisa alimentar uma boa prestação de serviço,
ele precisa alimentar soluções criativas, ele precisa acompanhar de perto o cliente, ele não pode abandonar o cliente. Se o fazendeiro abandona a criação que ele tem, os animais que ele tem lá na fazenda, se ele abandona a plantação que ele fez, só vai crescer erva daninha, os animais ficarão doentes. Se o negociador esquecer também de alimentar o cliente dele entre uma negociação e outra, se você só procura o seu cliente quando você precisa dele, quando você precisa fechar sua meta, fechar sua cota de vendas, ele vai dar de ombros para você, ele não vai querer trabalhar com você, porque você só lembra dele na hora que você precisa. Então, é muito importante você desenvolver a postura do negociador fazendeiro, aquele que alimenta o seu cliente. E por último, a terceira figura que eu desenvolvi para definir o perfil de negociadores e de vendedores é o negociador caçador. O que o caçador faz? O caçador, ele é obstinado em conseguir o resultado que ele precisa. O melhor caçador é aquele que caça com fome. Aliás, animal sem fome não caça. Somente o animal com fome é que sai para caçar. O bom caçador, ele tem fome de resultado. Ele é obstinado, ele é aguerrido, ele não desiste, ele vai atrás, ele argumenta de novo, ele fala mais uma vez, ele traz mais um argumento. Ele não entra no ponto de venda somente levando o coletor de dados, o Palm, o notebook. Ele entra com amostras, ele entra com informações, ele entra carregado, ele entra com armas. Por quê? Porque ele é um negociador de perfil caçador. Então vejam só, qual dos três é mais importante? Não, os três são igualmente importantes. Você precisa ter espírito de garimpeiro, garimpar oportunidades. Você precisa ter espírito de fazendeiro, nutrir as oportunidades. E você precisa ter espírito de caçador, não sair do ponto de venda sem um bom negócio. Vejam só que legal são essas três imagens mentais que eu apresentei para vocês. Você, na hora do seu trabalho, você pode se lembrar delas. Você vai para o trabalho e diz o seguinte: poxa, acho que nesse cliente aqui eu preciso desempenhar o perfil de negociador caçador. Está na hora de eu apertar um pouquinho mais. Está na hora de eu entrar com a arma certa para ganhar esse cliente. Não, nesse outro cliente aqui, nessa outra negociação, eu preciso capturar qual a oportunidade, eu preciso chegar um pouco mais perto, eu preciso perceber melhor, eu preciso ser mais garimpeiro. Não, nessa outra eu preciso nutrir o relacionamento, eu preciso levar um agrado para o meu cliente, eu preciso fazer um convite para ele, eu preciso ser mais fazendeiro. Veja só, você pode estar utilizando isso muito bem, e usando tudo isso você vai conseguir um resultado melhor. A gente precisa ter noção de como a gente trabalha. Vender, amigos, não é somente sair visitar cliente. Vender não é somente ter uma pastinha debaixo do braço. Vender somente não é ter uma tabela de preços. Vender somente não é ter produto para apresentar. Isso qualquer um faz. Só que o mercado não quer mais qualquer um. Eu apresentei a vocês que o mercado está se especializando cada vez mais. São grupos de negócios muito distintos, com técnicas de trabalho muito específicas. E se você não for também altamente especializado, altamente focado em um grande negociador, você está fora do jogo. O jogo acaba. Não deu para você. E não é isso que você quer. Tem muita gente que precisa de você. Tem muita gente que depende de você. Você tem todos os sonhos para realizar. Por isso, vale a pena investir no seu principal patrimônio, que é em você mesmo. Invista em você. Sabe? O negociador, ele precisa ter características muito específicas, seja ele garimpeiro, seja ele fazendeiro, seja ele caçador. Vamos lá, ele precisa ser disciplinado, ele precisa ter um profundo conhecimento do segmento onde ele atua, ele precisa ter um conhecimento muito, mas muito aprofundado a respeito de produto, precisa conhecer produto, ele precisa ter visão de negócios, uma visão muito ampla, domínio das rotinas
aplicadas na empresa. Eu vejo muitas vezes vendedores perderem negócios porque ele não sabe como é que funciona o sistema da empresa, o sistema de transmissão de pedidos. Ele se perde nisso, sabe? Muitas vezes perde um tempo enorme porque ele poderia estar fazendo isso já na hora da visita e deixa para fazer no final do dia, ou precisaria fazer no final do dia, mas aí não tem tempo e aí o pedido não vai para a empresa, aí a entrega não é feita, ou seja, ele se perde, arruma confusões, arruma complicações porque ele não conhece o sistema que a empresa utiliza. Não conhece porque não quis aprender, ou não conhece porque alguém não ensinou para ele. Mas, em suma, eu gosto de lançar esta responsabilidade para os ombros do vendedor. Cabe a ele ter a curiosidade para aprender como as coisas funcionam. Não sabe ainda? Corra atrás, vá atrás. Busque alguém que certamente vai querer te ensinar. E, senhores, hoje todo negociador precisa ter pelo menos os fundamentos das rotinas fiscais e tributárias que são utilizadas. Precisa conhecer um pouquinho de tributo, sabe? Precisa conhecer um pouquinho a respeito dessa quantidade enorme de siglas e letras e códigos e percentuais que, ao serem apresentados ao cliente, podem definir ele comprar de você ou não. Senhores, infelizmente, por uma questão de tempo, nosso tempo é bastante limitado a uma quantidade muito grande de assuntos, e eu também não sou o profissional especializado nessa área, tem outros que são extremamente conhecedores, mas eu quero dizer a você, vá atrás e procure aprender a respeito de tributos. O que é um IPI? O que é um ICMS? O que é uma substituição tributária? Como você vai trabalhar isso no seu cliente? Porque você precisa, muitas vezes, ensinar o seu cliente a respeito de tudo isso. O que é um regime especial? Eventualmente a tua empresa tem um regime especial para determinados produtos, determinados itens, e você não conhecendo, você não tira proveito disso. Eventualmente o cliente precisa de algumas orientações sobre o IVA, que é o Imposto de Valor Agregado, que está aí junto com a substituição tributária, e você precisa, então, desenvolver e apresentar isso para o seu cliente. Não tendo esse conhecimento, você pode estar perdendo negócios, Fazer cálculos do imposto por dentro, imposto por fora, como funcionam as operações interestaduais. Eventualmente você está perdendo negócio para um distribuidor que vem de um outro estado, quando internamente, você sendo um fornecedor interno, você tem vantagens tributárias. Mas o que é vantagem? Aquilo que você sabe apresentar ao seu cliente. Por não sabendo apresentar isso ao cliente, você acaba não tendo vantagem nenhuma para apresentar. A venda para uma microempresa, ou seja, é uma quantidade muito grande de siglas, de percentuais. Você precisa ser um tributarista? Não. Mas, no mínimo, você precisa se interessar em saber quais são essas variantes tributárias que mais impactam e implicam no teu negócio. Isso é uma questão de você perguntar ao seu coordenador de vendas, ao seu gerente, para que vocês se reúnam lá no final de semana, onde o contador da empresa pode estar passando isso para vocês, pode estar dando dicas, pode estar passando algumas alavancas que irão auxiliá-los. O que eu quero despertar em vocês é um interesse por isso, um interesse específico, para que você possa estar tirando proveito, da mesma forma que você precisa ter domínio de cálculos matemáticos. Sabe, não é só confiar em lançar o pedido lá no sistema. Na hora de uma negociação, você tem que ter domínio de cálculo matemático. Você precisa ter a condição necessária para fazer uma conta de mais e menos, uma regra de 3 se for necessária, mostrar isso para o cliente, porque muitas vezes ele não está percebendo que em comprando de você ele está tendo vantagem. Então vejam só, como é importante ser curioso, querer aprender, quanta coisa a gente ainda não sabe. A pessoa sábia não é a que sabe tudo. A pessoa sábia é aquela que aprendeu que ela nunca saberá tudo e eternamente ela precisa estar correndo atrás de alguma informação que possa ser colocada em prática.
Senhores, o meu papel no mundo é despertar a curiosidade nas outras pessoas, é provocá-las, é colocar uma pulga atrás da orelha, e eu espero que eu esteja fazendo isso hoje com você. Você quer ganhar dinheiro, quer ter uma comissão boa, quer conquistar tudo aquilo que você está sonhando? Eu te dou o caminho. Aprenda tudo isso que eu estou te passando de uma forma aprofundada. Vá aprender sobre tributos, sobre impostos, sobre legislação tributária, busque isso com a sua empresa, a empresa vai com certeza disponibilizar algum mecanismo para você aprender, vá na internet, faça pesquisa, informação não falta, é só ter vontade para correr atrás. E para um negociador também, isso eu não posso deixar de passar para vocês, ele precisa tomar muito cuidado com aquilo que a gente chama a importância da linguagem não verbal. Né? A importância da linguagem que vai além daquilo que a gente diz. Portanto, lá vão as minhas dicas. Primeiro, vista-se bem. Vista-se bem é vista-se adequadamente para o trabalho que você faz. A minha mãe sempre dizia, meu filho, você nasceu feio, pelo menos vista-se bem. A gente precisa dar uma caprichada. Não precisa esnobar, vista-se profissionalmente. Nunca se esqueça que você é um profissional. Né? Um bom aperto de mão, olhando nos olhos, uma postura ereta, você não pode demonstrar que você está carregando o peso do mundo nas costas, o jeito como você olha, os gestos, expressão facial, aquela pessoa que vai atender o cliente o tempo todo fica olhando no relógio, ou seja, ela está passando através de um gesto que ela está com pressa, que ela não está dando atenção e é preciso dar atenção total ao nosso interlocutor. Aquilo que a gente chama em neurolinguística de rapport, que é você observar os gestos do seu cliente, ou você percebeu que o seu cliente está um pouco indisposto, se o seu cliente está com um pouco de pressa, procura então estar muito atento a esses sinais que vão além das palavras, porque isso vai te colocar na liderança da negociação. Isso vai fazer com que você tenha domínio, as rédeas da negociação estão com você, e daí a possibilidade de você conseguir o resultado, o êxito naquela visita vai se tornar muito grande. Senhores, o mundo das vendas, o mundo dos negócios é algo fantástico. Quando você define se tornar alguém com a competência de fazer negócios, de ganhar dinheiro através da venda, certamente você está definindo que você vai ter que trabalhar pra caramba, aprender pra caramba e não vai poder parar de fazer isso nunca. Mas eu sei que são vocês que merecem fazer tudo isso. Eu falei para vocês no primeiro módulo que eu sou apaixonado por vendas e tenho certeza que você também é. Muito bem, vamos lá para a lição de casa? Duas questõezinhas então para que você pense. Primeiro, em função de tudo isso que está acontecendo, dessa enxurrada de transformação, qual é a expectativa que você tem para o seu futuro na área de vendas? É um futuro esperançoso? É um futuro grandioso? Quais as expectativas de futuro que você tem? E uma segunda questão, quais são os seus mentores na área de vendas? A quem você está seguindo? Quem é o teu exemplo? Quem está definindo o caminho que você está fazendo? Qual o teu mentor? Então pensem a respeito dessas duas questões, coloquem em prática tudo o que possível, sejam curiosos, trabalhem pra caramba, melhorem cada dia mais, tenham muito sucesso e até a próxima oportunidade. Um abraço!